que estão mortos. Saber trazer a vida os que estão mortos e pronunciar juízo sobre todos, para que vocês, já maravilhados com o milagre no tanque, realmente fiquem admirados. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, tanto aos espiritualmente mortos quanto aos fisicamente mortos, estes no dia do juízo, assim também o Filho, sendo igualmente soberano, dá vida a quem ele quiser. 22 e 23. Pois o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, ou seja, o Pai nunca age sozinho, separado do Filho ao pronunciar um juízo, mas confiou todo julgamento ao Filho, tanto no presente no sentido de 3:18b, 19, quanto no futuro no sentido de Mateus 25:31. Desta forma, o Pai sempre opera por meio do Filho, a fim de que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Isto é, o fim de que estas duas pessoas, que são iguais em essência, 5:17, 18, e em obras, 5:19, 22, também o sejam em honra. Vocês, judeus incrédulos, que determinaram em seus corações matar o Filho, 5:18, não devem supor que podem honrar o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 30. Não, é 24:30. Isso, é o 30, né? 24 ao 30. Ressuscitar os mortos e pronunciar juízo são as duas maiores obras que o Pai atribuiu ao Filho. Veja 20b a 22. Quanto aos termos julgar e julgamento usados nos versos 24, 27 e 29, veja nossos comentários a 3, 17 a 19. No parágrafo atual, nos é dito, letra A, como o Filho realiza esta obra na esfera espiritual no presente, versículo 24 e 25. E B, como se explica que o Filho é capaz de realizar esta dupla missão, ressuscitar os mortos e pronunciar juízo no presente e no futuro, e isto em ambas as esferas, versos 26 a 27. E letra C, como ele completará esta tarefa na esfera física no futuro, versículo 28 a 29. Entre essas duas passagens, a outra que demonstra, letra D, a passagem final, verso 30, com base nos 3 pontos acima, reafirma a unidade perfeita do Filho com aquele que o enviou. As subdivisões A e C se distinguem claramente pelas palavras ora está chegando, sim, já chegou, no verso 25, e pelas palavras a hora está chegando, no verso 28, porém não se fala que já chegou. Sendo assim, a primeira passagem lida com a primeira ressurreição, a saber, a da alma. A segunda subdivisão descreve a segunda ressurreição, a saber, a do corpo. Encontramos exatamente a mesma sequência em outra obra do mesmo autor, João, ou seja, o livro de Apocalipse. Ali o primeiro evento é analisado em 20, do 4 ao 6, o segundo em 20, 11. Observe o paralelo. O quarto evangelho, letra A, primeira ressurreição. Muito solenemente lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Muito solenemente lhes asseguro que a hora está chegando, sim, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Não entrará em condenação. Quanto à fórmula introdutória solene, veja o comentário sobre 1:51. E B, a segunda ressurreição para juízo. Parem de se surpreender com isso, pois a hora está chegando em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, aqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. No Apocalipse, a primeira ressurreição, vi ainda as almas daqueles que tinham sido decapitados e dos que não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam a marca em sua fronte e em sua testa, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Letra B, a segunda ressurreição para juízo.
E vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. E um oitavo livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, era lançado no lago de fogo. Com base nessa comparação, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, embora frequentemente se diga que o quarto evangelho não contém ensino sobre as últimas coisas, isso não é verdade, como demonstra o parágrafo atual. Número 2, a primeira ressurreição não tem nada a ver com o corpo. Refere-se à alma, assim que a palavra de Cristo é aceita pela fé. Quem ouve a minha palavra e crê tem-se a vida eterna. Quanto a isso, veja 1:4 e 3:16. E se passou da morte para a vida, o que é isso, senão a primeira ressurreição, a qual, embora começando aqui na terra, culmina na vida da alma com Cristo no céu? No texto de Apocalipse, enfatiza-se especialmente a última fase dessa primeira ressurreição. Número 3. Quem toma parte na primeira ressurreição, isto é, quem aceitou Cristo por meio da fé, de uma fé viva, não precisa temer o dia do juízo vindouro. Na linguagem do quarto evangelho, ele não entrará em condenação, eis crisim. Na linguagem do Apocalipse, sobre esses, a segunda morte, na qual a sentença de condenação é executada, não tem autoridade. Número 4. A segunda ressurreição tem natureza física, pertence ao grande dia da consumação de todas as coisas, é universal, todos serão ressurretos, tanto crentes quanto incrédulos. Número 5. Nem o quarto evangelho, nem o Apocalipse ensinam que haverá um período de 1000 anos entre a ressurreição física dos crentes e a ressurreição física dos incrédulos. A hora está chegando em que todos em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e vi também os mortos, e os grandes e os pequenos, e os livros foram abertos. E o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. É tudo tão geral quanto possível. Calvino está certo ao comentar que aqui, no Evangelho de João 5:28, não se pode inferir da expressão todos os que estão nos túmulos sairão que os que foram devorados por animais selvagens ou morreram afogados ou queimados estão excluídos do número daqueles que ressuscitarão. Quando chegar aquela grande hora, todos ressuscitarão e todos serão julgados. Veja também Mateus 25:46, Atos 24:15, 2 Coríntios 2:10 e 2 Tessalonicenses 1, do 7:10. Não se indica em livro algum qualquer diferença de tempo, nem nos escritos de João, nem nos de Paulo, 1 Coríntios 15, 22 a 23, 1 Tessalonicenses 4:13. Não ensinam isso, como já indicamos em outro ponto. Versículo e número 6 aqui. No que se refere ao tempo, há somente uma ressurreição física universal. Contudo, quanto à qualidade ou natureza, podemos falar de fato de duas ressurreições futuras. Veja também Daniel 12:2. Em outras palavras, a única ressurreição universal tem duas fases, como se ensina claramente no quarto evangelho e no Apocalipse. Por outro lado, há uma ressurreição da vida, genitivo qualitativo. Esta ressurreição se harmoniza com a natureza da vida eterna, portanto é gloriosa, etc. Por outro lado, há uma ressurreição de condenação, mesmo genitivo. Essa ressurreição se harmoniza com a ideia de juízo, portanto é para vergonha e zombaria. Crentes são ressurretos para reinarem para sempre com Cristo, tanto no corpo como na alma, até que apenas na alma incrédulos são lançados no lago de fogo. Além dessas observações baseadas na comparação entre o Evangelho e o Apocalipse de João, os pontos seguintes sobre o texto de João 5, 24, 30 exigem atenção. Quanto à subdivisão A, 24, 35, não ocorre ressurreição espiritual sem a palavra. No entanto, não é suficiente apenas ouvir a palavra, ela precisa ser aceita pela fé.
Quem ouve a minha palavra e crê, o objeto dessa fé precisa ser Jesus como Filho de Deus. Crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. O pecador está naturalmente morto, de fato que quando ocorre a grande mudança, ele realmente passa da morte para a vida. Essa ideia não se encontra apenas aqui, mas também em Lucas 15:32, Efésios 2:1 e 5:14. Regeneração e conversão são mudanças básicas, transformações radicais. Não devem ser confundidas com melhorias morais, como quando um alcoólico renuncia o uso da bebida, por exemplo. É claro, quando toda a personalidade é regenerada, a moral também é transformada. A expressão "a honra está chegando", sim, já chegou, se refere a toda esta nova dispensação. Quando Jesus falou estas palavras, ela era tanto presente quanto futura. O Senhor está pensando sobre as multidões de convertidos que serão atraídos das trevas para a luz e da morte para a vida, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, até o dia da sua segunda vinda. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que o ouvirem viverão. Quanto à subdivisão, verso 26 a 27. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para agir como juiz, porque é o Filho do homem. Assim como o Pai é autossuficiente, tendo vida eterna em si mesmo, também ao Filho foi dado ter essa vida inerente em si mesmo. Isso explica o fato, observe o Gar, de que ele é capaz de conceder vida eterna aos eleitos. Essas passagens assim devemos lembrar que a filiação mediadora do nosso Senhor, pela qual ele cumpre sua missão na terra, baseia-se em sua filiação eterna dentro da Trindade. Quando Jesus falou essas palavras, os judeus devem ter questionado de onde este homem deriva o direito de falar assim. Ele irá realmente julgar? Jesus indica que esta autoridade para julgar, assim como o poder para transmitir vida, lhe foi dada porque ele é o Filho do homem. Além disso, as duas ideias, julgar e Filho do homem, sempre estão juntas nas Escrituras. Quanto ao título Filho do homem e sua conexão com o juízo, veja o comentário a 12:34. Muitos comentaristas sugerem que é bastante significativa a ausência do artigo antes do Filho do Homem em 5:27. O texto apresenta huios anthrotou. Com base nessa ausência, surgiram inúmeras interpretações deste verso, especialmente essas duas. A autoridade de agir como juiz precisou ser dada a Jesus, porque é homem e não como Deus que ele desempenha essa tarefa. Letra B. A autoridade de agir como juiz dos homens lhe foi dada porque ele também é um homem totalmente familiarizado com pensamentos, palavras e ações humanas. Para ser um bom juiz é preciso compartilhar a natureza daqueles que serão julgados. Contudo, com todo o devido respeito e capacidade desses comentaristas que baseiam toda a sua exegese dessa passagem na ausência do artigo, não podemos concordar com suas conclusões. De fato, é bem questionável se devemos enfatizar a ausência do artigo. É um fato bem conhecido que títulos oficiais têm uma tendência de perder o artigo. Sem dúvida, seria bem estranho se, neste caso, o título tivesse um significado diferente dos demais casos. Além disso, como foi indicado, faz muito sentido a ideia de que o direito de julgar lhe foi dado como o Filho do Homem, no sentido messiânico do termo. É um pensamento eminentemente bíblico, embora não se possa dizer o mesmo com a mesma ênfase quanto às outras duas interpretações.
Quanto à subdivisão 28 e 29. Os judeus não ficaram surpresos com a ideia de um juízo, condenação e absolvição, com consequente retribuição e remuneração. Porém, o que os encheu de espanto foi a reivindicação de Jesus. No versículo 22 ao 27, uma reivindicação totalmente ridícula para eles, né? Que eles achavam ridícula e achavam intolerável, tal como eles haviam. Jesus reivindicou que ele mesmo tinha recebido o direito de julgar e que os homens estavam sendo julgados e seriam julgados com base em sua atitude para com ele. Então Jesus disse: parem de se surpreender com isso, pois o que eu afirmei é verdadeiro, como será demonstrado pelo fato de que a hora está chegando em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A declaração todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz parece indicar que, em vez de ser de um modo secreto ou silencioso, a segunda vinda será pública e audível, assim como visível. 1 Coríntios 15, 52. Observe também que tanto na esfera espiritual quanto na física, a voz de Cristo é criativa. Se não fosse, os mortos não seriam capazes de ouvi-la. Para comentários adicionais sobre esta passagem 28 e 29, veja o que já foi dito sobre os versos 24 a 30. Quanto à subdivisão D, verso 30. Neste verso, Jesus resume todo o argumento. Ele chega à conclusão que já foi declarada no início. Porém, agora ela é enfatizada pelo uso do pronome na primeira pessoa do singular, ou seja, os judeus não têm direito de julgá-lo e condená-lo, como se o que ele fez a este homem no tanque no sábado, ou em geral como qualquer ação que realizou, fosse algo pelo que somente ele era responsável e não ele e o Pai. Ele diz: não posso fazer nada de mim mesmo. Os judeus precisavam saber que ao criticar o Filho de Deus estavam se opondo ao próprio Deus. O Filho, como mediador, recebeu do Pai informações definidas quanto a padrões de julgamento. Além disso, na medida em que sua filiação mediadora se baseia em sua filiação eterna, fica evidente que ele mesmo deseja fazer toda a justa vontade do Pai, com o qual está unido em essência. Assim como ouço, eu julgo, e meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tou santos mi. Há pouca diferença, se houver alguma, entre mento e apostelo. No uso de João, veja também os comentários sobre 1:6. Veja o esboço inicial. O Filho de Deus, rejeitado na Judéia, em consequência de curar um homem em Betesda no sábado e de reivindicar a igualdade com Deus. Continuação. Nesta seção, Jesus estabelece suas reivindicações sobre a sua relação com o Pai. Ele faz isso em resposta à incredulidade e ao ódio dos judeus, aos quais estão determinados a matá-lo. A defesa do Senhor pode ser sumarizada assim. Número 1. Ao me atacar o Filho, vocês estão atacando o próprio Pai, pois o Filho faz o que vê o Pai fazendo. Ele julga como o Pai julga, não pode fazer de outro modo, nem deseja fazer de modo diferente. Número 2. Vocês estão impressionados por causa dessa cura de um doente? De fato, esta foi uma grande obra, mas obras maiores se seguirão. Transmitir vida àqueles que estão mortos, sim, tanto aos espiritualmente mortos, como no último dia aos fisicamente mortos, e julgar todos os homens, tanto agora como no retorno em glória. Versículo 3. Número 3. Vocês questionam como é possível que eu, letra A, transmita vida e B, pronuncie e execute julgamento? Posso fazer o primeiro porque o Pai me concedeu ter vida em mim mesmo, assim como ele tem vida em si mesmo. Posso fazer o segundo em minha capacidade como filho do homem.
Número 4. A reação apropriada às minhas palavras e obras não é incredulidade e ódio, nem mesmo uma atitude mental que não ultrapassa o espanto, mas sim a fé que honra o Filho, assim como honra o Pai. Número 5. Quem exerce essa fé não entra em juízo, mas mesmo agora já passou da morte para a vida. No grande dia do juízo, eles também ressuscitarão fisicamente, junto com todos os mortos, porém, embora todos sejam ressuscitados, haverá uma grande diferença na qualidade ou natureza de suas ressurreições. Os que tiverem feito bem sairão de seus túmulos para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação, implicação. Portanto, aceite pela fé o Filho de Deus. O propósito do Evangelho 20, do 30 ao 31. Aí 5, 31 ao 47. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. É outro que testifica a meu respeito, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vocês de sua parte enviaram a João, e ele deu testemunho da verdade. Mas eu de minha parte não aceito mero testemunho humano, mas digo estas coisas para que vocês possam ser salvos. Ele por algum tempo em sua luz, mas eu tenho testemunho que ultrapassa o de João, pois as obras que o Pai me deu para que as realizasse, essas obras em que estou empenhado, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele tem testemunhado a meu respeito, mas sua voz vocês nunca ouviram, sua forma vocês nunca viram, e vocês não têm sua palavra permanente em vocês, porque naquele que ele enviou, nele vocês não creem. Vocês estão examinando as Escrituras porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e no entanto são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para que possam ter vida. Glória dos homens eu não aceito, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros, enquanto a glória que vem de Deus único, vocês não procuram? Vocês não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Seu acusador é Moisés, sobre quem vocês colocaram sua confiança. Pois se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se em seus escritos vocês não creem, como crerão em minhas palavras? 5:31. Jesus apresentou reivindicações majestosas, mas quem é ele para fazer isto? Não é surpresa, pois que o parágrafo atual das reivindicações sejam embasadas por testemunhos sobre si mesmo. O Senhor inicia dizendo: se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Obviamente, os comentaristas concordam que essas palavras não podem ser entendidas literalmente, como se significassem que não é verdade aquilo que ele disse sobre si mesmo. Se esta fosse a interpretação correta, Jesus deixaria de ser alguém sem pecado. Outras tentativas de explicar essas palavras seguem abaixo. Número 1. O significado é: se eu precisasse testemunhar sobre mim mesmo, meu testemunho não seria verdadeiro. Objeção. Uma rápida olhada no formato dessas palavras no original mostra imediatamente que isso está incorreto, pois não temos uma sentença condicional contrária aos fatos aqui, mas sim uma pertencente ao grupo 3b1. Número 2. O que Jesus quer dizer é: se eu apresento um testemunho isolado e sem base sobre mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Mas se este for o significado aqui, por que não daríamos a mesma interpretação às mesmas palavras em 8:14? Embora testemunhe de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Jesus não fala nada sobre um testemunho isolado e sem base. Número 3, a palavra verdadeiro tem um significado diferente aqui. O sentido da passagem é: se eu testifico a respeito de mim mesmo,
Meu testemunho não é admissível em um tribunal legal, usualmente apelando a Mateus 18:16. Porém, este raciocínio implica que em 8:14 Jesus declara que tal testemunho sobre si mesmo é admissível em um tribunal. Assim teríamos uma contradição direta. Encontraremos a verdadeira solução em nosso ponto de vista ao perceber que Jesus está falando a linguagem do povo, o vernáculo. Uma das características deste tipo de discurso é ser marcado por figuras de linguagem, expressões abreviadas, alusões, nuances, implicações que os ouvintes podem perceber imediatamente, etc. Não devemos esquecer que aqueles a quem tais palavras foram dirigidas não apenas ouviram as palavras em si, mas também viram o olhar do nosso Senhor e perceberam o tom de sua voz e quais palavras foram enfatizadas. Considerando tudo isso, cremos que a situação em que o Senhor se encontra ao declarar tais palavras pode ser comparada à de alguém que fala hoje em um grupo de pessoas pouco amigáveis em relação ao orador. Digamos que o orador é um político da situação que fala a um grupo da oposição. Ele pode se dirigir a eles assim: se eu lhes disser que meu candidato é a melhor opção que este país pode ter como presidente, então obviamente seria um mentiroso. Os ouvintes imediatamente interpretariam suas palavras assim: se eu lhes disser que meu candidato é a melhor opção que este país pode ter como presidente, então obviamente seria um mentiroso na opinião de vocês. Em nossa opinião, o mesmo se aplica à nossa passagem 5:31. Jesus simplesmente quer dizer: se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro na opinião de vocês. Em outras palavras, vocês imediatamente objetarão: você está testificando sobre você mesmo, por isso seu testemunho não é verdadeiro. Essa interpretação certamente contrapõe no fato de que isso mesmo ocorreu pouco depois, como indicado em 8:12-13. Ali se registra que Jesus testifica a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Imediatamente os fariseus vociferam sua objeção: você está testemunhando sobre si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. 32:33, Jesus continua: é outro que testifica a meu respeito e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro, sem admitir de modo algum que seu testemunho a respeito de si mesmo não seria constantemente dando testemunho sobre ele, por ser ele mesmo o Filho de Deus. Jesus sabe que o testemunho deste outro é verdadeiro. Entretanto, ele não diz quem é esta outra testemunha. Nós sabemos que ele se refere ao Pai pelos versos 36 e 37. Nesse meio tempo, sem saber disso, os judeus especulam a respeito de quem Jesus falava. Estava se referindo talvez a João Batista? Percebendo o que sua audiência estava pensando, Jesus continua: vocês de sua parte enviaram a João e ele deu testemunho da verdade. A referência é ao testemunho de João encontrado em 1:19-28, dando uma delegação que lhe fora enviada. O testemunho da verdade dado por João Batista, contudo, não se encontra apenas naquele parágrafo, mas também em 1:29-36. Em resumo, equivale ao seguinte: eu, João, não sou o Cristo. Jesus é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre ele que vi o Espírito descer e permanecer. Ele é o noivo, ele é aquele que veio de cima e está acima de todos. Ele fala as palavras de Deus e ele mesmo é o Filho de Deus. Versículo 34. Porque Jesus mencionou este testemunho de João Batista? Seria porque precisava dele para si mesmo? Não, afinal de contas, ele diz: mas eu, de minha parte, não aceito mero testemunho humano. Portanto, não era sua intenção apelar ao testemunho humano em seu favor e em sua defesa, nem basear sua reivindicação nisso. Pelo contrário, ele disse tais coisas porque esse testemunho a respeito dele era verdadeiro e para que aceitassem, considerassem e fossem salvos. Jesus afirma: digo estas coisas para que vocês possam ser salvos. Versículo 31, o Senhor continua: ele era a lâmpada que queimava e brilhava. Jesus se denomina de a luz, totos, mas chama João Batista de a lâmpada, o
lux, luxnos, ou lucnos. Uma lâmpada precisa ser acesa e seu pavio precisa ser alimentado com óleo. Além disso, ilumina um espaço bem limitado. Embora creiamos que a escolha da palavra tenha sido intencional, é duvidoso que o contraste entre lâmpada e luz seja a ideia predominante na mente do Senhor. Afinal de contas, o próprio Jesus também é uma lâmpada, mesmo termo em um livro do mesmo autor, Apocalipse 21:23. Ele é a lâmpada da Nova Jerusalém. A ênfase em 5:35 está, sim, no fato de que, como lâmpada, João Batista ardia e iluminava. Para este termo, veja o comentário sobre um 5, de forma que, consequentemente, atraía as pessoas. O contexto mostra claramente que é esta característica da lâmpada e não seu contraste com Cristo. A luz, enquanto tal contraste não seja eliminado. Que Jesus deseja enfatizar, pois ele continua, e vocês estavam querendo se alegrar por algum tempo em sua luz. Este era o ponto, tal como uma lâmpada atrai insetos, assim João Batista atrai multidões. Até mesmo Herodes Antipas não o escutou de boa mente. Marcos 6:20. Quer dizer, por algum tempo, ao menos. Quando Jesus usa o passado na expressão ele era a lâmpada, vocês estavam querendo se alegrar por algum tempo com a sua luz. Ele evidentemente se referia por implicação ao fato de que João Batista fora removido do cenário público e agora estava na prisão. No entanto, o propósito principal de sua observação era indicar que, ainda que os buscadores de emoções estivessem dispostos a se alegrar por algum tempo na luz da lâmpada de João Batista, não estavam dispostos a aceitar seu testemunho sobre Cristo para a salvação. Versículo 36. Apesar disso, a observação de Jesus é outro que testifica a meu respeito. Não se referia a João Batista. Isso fica evidente do que se segue, pois Jesus continua: mas eu tenho um testemunho que ultrapassa o de João, pois as obras que o Pai me deu para que as realizasse, teleioso. Para isto, veja o comentário sobre 4:34. Estas obras em que estou empenhado testemunham a meu respeito o que o Pai me enviou. O próprio testemunho do Pai por meio das obras de Cristo certamente supera o testemunho indireto dado por João Batista. Quanto às referências a João Batista neste evangelho, veja o final da seção Leitores e Propósito. As obras confiadas a Jesus para que realizasse são seus milagres, incluindo a cura do homem no tanque. Sem dúvida, estas obras não produzem fé por si mesmas, nunca são tão importantes quanto as palavras do nosso Senhor. Não obstante, não devem ser ignoradas, devem fortalecer a fé. Além disso, tem valor comprobatório, pois há verdade na observação de Nicodemos. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Estes sinais são um selo de aprovação do Pai, especificamente no fato de que o Pai o havia comissionado. Apestalken. Veja comentários sobre 1:6, 3:34 e 5:30. Versículo 37. Jesus continua: e o Pai que me enviou, ele tem testemunhado a meu respeito. Ouve a voz do céu no batismo, Marcos 1:11, a qual João Batista alude em 1:34. Daí há também o testemunho do Pai nos corações dos crentes, 1 João 5:9-10. Apesar disso, aqui nesta passagem 5:37, como fica claramente indicado no contexto imediatamente seguinte, faz-se referência especialmente ao testemunho do Pai nas Escrituras do Antigo Testamento. O Pai tem testemunhado, ou seja, embora ele tenha testemunhado no passado, esse testemunho tem validade para todas as épocas futuras. Está ali para ficar. No entanto, Jesus adiciona uma palavra de aguda repreensão. Ele diz: mas sua voz vocês nunca ouviram, sua forma vocês nunca viram. A voz de Deus, obviamente, é o próprio Cristo. Também a forma de Deus é Cristo. Veja especialmente 2 Coríntios 4:4. Eikon, semelhança, imagem, tou, aqui em
João 5,37 se usa o termo eidos, forma externa. Os judeus hostis fracassaram em perceber a voz e a forma de Deus em Jesus. Não o perceberam em razão de sua incredulidade. Versículo 38. A referência no verso 37 é feita distintamente contra a atitude hostil dos ouvintes. Isso fica evidente nos versos seguintes, 38 a 40. Jesus não nega que os judeus têm a palavra de Deus em certo sentido. O que ele diz é que eles não têm essa palavra em seus corações como uma posse permanente. A razão para isso é que não depositaram sua confiança naquele que foi comissionado pelo Pai à tarefa messiânica. E vocês não têm sua palavra permanente em vocês, porque naquele que ele enviou, nele vocês não creem. Não conseguiam ver porque o véu da incredulidade encobria os olhos de seus corações. 2 Coríntios 3,15. Quanto àquele a quem ele enviou, 3,34 e 1,6, o que se segue no verso 39 é estritamente relacionado a isso. Versículo 39, Jesus afirma: vocês estão examinando as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e, no entanto, são elas que testificam de mim. Alguns estudiosos insistem que o verbo ereunati deve ser lido como imperativo, de forma que traduza examinem as Escrituras. Como na AV, após ler todos os seus argumentos, não podemos concordar com esta posição. Consideramos o verbo como um presente do indicativo de ação continuada. Razões. Letra A. Como foi mostrado, isso se conforma inteiramente com o verso precedente. Vocês têm a palavra, mas não a têm no seu coração. Então examine as Escrituras, mas não encontram Cristo nelas. Letra B. Imperativo. Examinar as Escrituras forma uma introdução estranha para a cláusula, porque pensam se o imperativo é o correto, teríamos esperado porque vocês têm ou porque vocês obterão vida eterna nesta busca. Por outro lado, a sentença vocês estão examinando as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna faz completo sentido. Letra C. O contexto subsequente também indica claramente que não era a intenção de Jesus dizer a seus oponentes que o pecado deles consistia em não examinar as Escrituras. Pelo contrário, ele deseja levá-los a atentar para esta verdade importante. Embora vocês tenham os livros de Moisés e coloquem sua esperança neles, eles não terão valia para vocês, antes testificarão contra vocês, porque vocês não me percebem neles. Versos 45 e 46. Jesus não nega que as Escrituras do Antigo Testamento as pessoas tinham vida eterna. Quanto a isso, veja o comentário sobre 3,16. Se os judeus julgam, observe, porque pensam seus escritores sagrados como sendo potenciais meios de graça, estão corretos. Contudo, o Senhor deseja convencê-los disso. Vocês não conseguem me ver revelado nessas Escrituras, mas são elas que testificam de mim. Cristo em todas as Escrituras, esta verdade desvenda os mistérios do Antigo Testamento, assim como o do Novo, e sem ela a Bíblia permanece um livro fechado. Esta mesma verdade também é enfatizada nas seguintes passagens: Lucas 24, João 5,46, Atos 3,18 e 1 Pedro 1,10. Versículo 40. Por trás desta cegueira está um coração indisposto, mas vocês não querem vir a mim para que possam ter vida. À luz dessa passagem, deve considerar como exemplos de litotes as expressões nunca ouviram, nem visto e não creram, e não creem. 5:37 a 38. O significado real é a dureza dos corações. Vocês basicamente rejeitaram o Filho de Deus. O versículo 41 e 42. Qual foi o motivo do embate entre Jesus e os judeus? A resposta deles a esta pergunta provavelmente teria sido: ele está irritado porque o criticamos por violar o sábado e por sugerir que é igual a Deus. Se o tivéssemos elogiado pelo que fez ao homem no tanque, ele teria ficado satisfeito.
Jesus, que os conhecia profundamente e era capaz de ler os seus corações, responde dizendo: glória dos homens eu não aceito. Ele não a busca e nem está disposto a considerar válido o louvor de incrédulos. Jesus então dá sua própria resposta à pergunta sobre o motivo dessa controvérsia com os judeus. O motivo real não é o seu desejo de louvor, mas sim a falta de amor deles para com Deus. O Senhor declara: conheço vocês como ele os conhecia. Veja o comentário sobre 5:6. Sei que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Ou seja, amor por Deus, genitivo objetivo, como mostra claramente o contexto seguinte. Se houvesse esse amor em seus corações, é claro, eles teriam aceitado o testemunho do Pai a respeito de seu Filho. Versículo 43. Era fácil para Jesus provar que era verdadeira sua declaração. Vocês não têm o amor de Deus em vocês. A prova consistia nisso. Eu vim em nome de meu Pai, mas vocês não me aceitam. Ele viera em nome do Pai, isto é, não apenas por sua ordem, mas definitivamente para revelá-lo por palavras e ações. Mas eles não o receberam. Aqui está outro exemplo de litotes. Eles teimosamente o rejeitaram, a despeito de todos os poderosos testemunhos enumerados em 5:31 a 40. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Esta profecia se cumpriu inúmeras vezes. Um falso Messias foi Teudas, outro Judas o Galileu, Atos 5:36 e 37. Daí veio Bar Coqueba, 132 a 135 depois de Cristo, que foi chamado de a estrela de Jacó, Números 24:17, pelo distinto Rabino Akiba. Houve grande número de outros desde aqueles dias. O último será o próprio Anticristo, segundo a Tessalonicenses 2:8-10. Todos eles se apresentam sem credenciais apropriadas. Eles vêm em seu próprio nome, todavia as pessoas se alegram totalmente a eles, e eles desviam muitos do caminho correto. Versículo 44. Não é só verdade que os judeus não creem na verdade. Eles não podem crer, pois estão constantemente buscando louvor de homens e não um louvor que vem para Deus. Jesus declara esta verdade nas seguintes palavras: